revela a tua palavra. Dá-nos a tua palavra. Usa teu filho na tua palavra e fala conosco nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Bem alegre as palmas para Jesus. Pessoal da igreja nesta noite, com a paz do Senhor. Nós estamos bastante alegres, né, irmão? Pastor Edmilson, eu fui muito tempo da Poderoso, da minha mocidade, conheci a minha esposa lá e nunca tive o privilégio de estar, né, conversando com o pastor Edmilson, mas a gente conheceu ali no monte, fiquei maravilhado. E quando a gente conhece, hoje está raro, né, irmãos? Hoje, quando a gente conhece um homem de Deus, um homem que ama a obra de Deus, tem muitos, né? Nós louvamos a Deus porque tem muitos homens de Deus, muitos pastores que, né, irmãos, que ainda dá a vida pelas ovelhas, viu, irmãos? Tem muitos. Eu andei um tempo, eu costumo dizer, fora da porta, sabe? Não queria nem saber de obra de Deus. Uma madrugada eu levantei e falei, Senhor, quero voltar a ser aquele que o Senhor me usava, dobrei o joelho, sabe, irmão? E andei uns par de anos, irmão, só criticando a obra de Deus, sabe? Não vou ser hipócrita não, irmão, sabe? Só criticando a obra de Deus, não quero nem saber, a obra de Deus, isso e aquilo, mas de repente Deus, ele, sabe, irmão, eu acordei naquela madrugada, Deus, ele, pela sua misericórdia, ele pôs um propósito no meu coração, de estar sempre estando no monte orando, buscando ao Senhor. Um dia na semana que eu não vou, pelo menos 4 vezes na semana orar, irmãos, eu já fico meio, sabe, para o Senhor, eu preciso orar. Uma coisa que eu estou em dívida com Deus é o jejum, irmãos, porque minha correria, eu trabalho de servente de pedreiro, esse dia, ontem mesmo eu trabalhei o dia inteiro, almocei, trabalhei, e fui até 10 horas da noite, trabalhei o dia inteiro, cortei uma servente de pedreiro, na hora do almoço, cortei umas árvores na parte, quando foi até 10 horas da noite, nós estamos fazendo a iluminação ali na Vitória Régia, do Paulinho do pastor Tauan. Até quando o pastor me convidou para pregar, eu peguei o telefone para ligar para ele, o pastor Tauan, o senhor não pode ir. E quem já está aqui trazendo a mensagem nesta noite é praticamente um subintendente de escola dominical. O rapaz é um rabino, o rapaz é uma bênção, o rapaz tem Bíblia, conhece Bíblia, o rapaz é uma bênção. Mas a prova de Deus nós estamos aqui nesta noite, irmão. Nós não somos pregadores, mas o Senhor, aí eu falei, mas Senhor, então vamos lá trazer uma mensagem e Deus vai falar conosco nesta noite. Irmãos, abre as Bíblias em Isaías 64 e o verso de número 4. Nos diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. Porque desde a antiguidade não se ouviu, e nem com o ouvido se percebeu, e nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que neles espera. Palavra tremenda esta, irmãos. Eu achei tremenda esta palavra, porque aqui o profeta Isaías, ele está falando, a gente conhece ele não precisa nem ter muita vida, a gente conhece o profeta Isaías como profeta messiânico, e mais enfatizou, né, a vida de Cristo, o nascimento de Jesus. E aí ele profere essa palavra aqui que desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalha para aqueles que ele espera. E ele falando, ele profetizando, ele falando essa palavra e realmente até hoje nos dias de hoje, nos dias de hoje não se viu, nem com isso se percebeu um Deus que trabalha quando ele espera. Porque nós vemos a palavra de Deus, que Deus ele chama Abraão, né? Ele chama Abraão, depois ele faz uma aliança com Abraão, faz uma aliança com Isaac, faz uma aliança com Jacó. Quando chega na aliança com Jacó, aí ali nasce os 12 patriarcas, e como o nosso pastor Edmilson aqui ele disse, e Deus, irmãos, ele sempre escolhe os menores. Ele sempre escolhe os menores. Por que ele escolhe os menores? Ele pega as coisas vícias deste mundo, ele pega as coisas loucas. Por que, irmãos?
Porque a glória é dele, a glória é para ele. Sabe, irmãos? Porque se nós começarmos a nos gloriarmos, a dar a glória, se o homem se começar a se encher do eu, irmãos, o nosso Deus, ele abate. Por isso que ele sempre pegou o menor. Deus sempre pegou o menor. Ele pegou Jacó, que era o menor. Ele pegou Davi, que era o menor. A Bíblia nos relata que Samuel, o homem de Deus, porque a Bíblia diz que o Samuel, o profeta Samuel, ele foi para ungir ali na casa de Davi, na casa de Jessé, para ser rei. Porque o primeiro rei, ele era formoso. E Saul era formoso, era um homem de boa estatura e aparência. Mas eu olho o íntimo profundo do coração. Ainda tem, aí Samuel pergunta na casa do Jessé, tem alguém aí, tem alguns conselhos? Rapaz, tem Davi lá, ele cuida das ovelhas. Bom, e para cuidar de ovelhas não é para qualquer um. Sabe, irmão? Se vai amar a causa de Deus, não é para qualquer um. Aí Samuel, aí Jessé fala, tem lá um que cuida das ovelhas. Ele cuidava das ovelhas, irmãos. Ele não estava na frente da batalha com os seus irmãos. Mas a Bíblia nos diz, os irmãos conhecem de cor e salteado, e quando veio um urso atacar a ovelha, ele matou o urso. Quando veio um leão atacar as ovelhas, ele matou um leão. Mas como isso? Ele não era soldado de guerra, ele era mais franzino. Mas quem capacita é Deus, irmãos. Quem capacita é Deus, quem trabalha é Deus, sabe? Quem faz é Deus. Por isso que Deus, irmãos, ele nunca vai... Não pode ver, os maiores pregadores do Brasil, a gente vê que está em destaque, alguns pregadores, os homens que estão em destaque, foram homens, irmãos, sabe? Homens que estavam no lamaçal do pecado, estavam na guia de sarjeta, estavam condenados atrás de uma prisão. Esses homens que Deus pega, irmãos, sabe por quê? Porque a glória, ela é dele, a glória é de Deus. E quando nos diz aqui, irmãos, que desde a antiguidade não se ouviu um Deus que se trabalha para o que nele espera, nem seu ouvido se percebeu. Irmãos, Deus, ele abriu o Mar Vermelho. Deus, ele abriu o Jordão. Deus, ele fez o seu povo passar ali. Foi 40 anos isso, né, pastor? No deserto. O povo passou 40 anos no deserto, a roupa ia crescendo, os calçados do pé, sabe, ia crescendo, sabe, irmãos? Aquele povo só não entrou na terra prometida, sabe por quê, irmãos? Porque murmurou. Só entrou Josué e Caleb e a nova geração, que os irmãos lêem a Bíblia, como que conhece a Bíblia, porque Deus, irmãos, Deus, muitos pereceram ali no deserto, aquela geração, muitos, eles caíram, eles morreram ali no deserto, irmãos. Por quê? Aí veio a nova geração, sabe por quê, irmãos? Porque murmuraram. Sabe por quê, irmãos? Quando a Bíblia nos relata, irmão, que quando eles foram, quando eles entraram na terra de Canaã, entraram 12 espias, 12 homens, simbolizando a tribo de Israel. E quando eles entraram ali, irmãos, tinha os gigantes, tinha os cananeus, os heveus. Por isso, irmãos, que a palavra de Deus, o mandato de Deus, a ordenança de Deus era exterminar todas essas gentes. Porque o eu é atributo de Cristo, irmão. O eu é atributo do nosso Deus, que fez os céus e a terra e tudo que nela há. Por isso, irmãos, quando nós colocamos o nosso eu, quando nós colocamos, irmãos, que nós somos alguma coisa, que nós podemos, que nós vamos fazer, aí, irmãos, aí Deus, ele se retira de lado, sabe, irmãos, aí Deus, ele já não opera mais, não faz, não, mas eu vou fazer isso, eu vou comprar isso, eu vou comprar aquela casa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Os irmãos já devem ter experiência, mas quando você, irmãos, você coloca na mão, Senhor, se for da tua vontade, se o Senhor permitir, aí Deus vai abençoando, irmãos. Deus, ele abençoa, irmãos. E como nos diz aqui, irmãos, aí aqueles 12 espias, irmão, todos voltaram. Aí Josué e Caleb, aí
10 murmuraram. Irmãos, falaram, não, mas ali tem um gigante. Mas Josué e Caleb, irmão, eles olharam para os números e falaram, não façamos tal, tirando o ânimo do povo, vamos e pelejamos contra esta nação, porque dela Deus tem tirado o nosso amparo. É esse Deus que nós servimos, irmãos. É esse Deus que nesses últimos séculos, às vezes eu até oro, irmão, quando eu falo, Senhor, toda vez que eu vou no monte orar, eu oro. Falo, Senhor, esse é o último século, é os últimos dias da tua igreja sobre esta terra. Porque os dias são maus, irmãos, os dias são trabalhosos. Este mundo só não está pior, sabe por quê, irmão? Por causa de duas coisas. Se retirar desta terra, irmão, aí este mundo vai estar condenado. Porque tudo já está preparado, irmãos. Já está preparado, o palco já está montado para Jesus buscar a sua igreja, irmão. Está tudo montado, está tudo preparado. Às vezes a gente se vê muito mais. Mas se pega a vida de Cristo há mais de 2000 anos e Jesus não vem. Não, eu vou dar uma escapadinha, não. Esse negócio, eu estou na igreja, eu ouço isso há mais de 2000 anos. Eu ouço isso que os crentes de 50, 70 anos falam que Jesus voltou, vai voltar, e até hoje não aconteceu. Quem sabe, irmão, Jesus não pode voltar para mim e para você só. Se a nossa vida tombar, irmão, nosso tabernáculo se desfizer, aí Jesus voltou. Você pode voltar para mim amanhã, não pode voltar para mim hoje. Irmãos, porque nós estamos sujeitos. Mas sabe por que eu me alegro, irmão? Eu me alegro porque Salomão, o rei Salomão, ele disse, e essa é uma palavra que eu trago assim na minha mente, no meu coração. O rei Salomão, ele disse, melhor é o fim das coisas do que o começo. Quando você começa uma obra, uma construção, ou quando você está fazendo um curso, ou quando você está estudando, não é melhor o fim? Não é, pastor? Quando o senhor terminar essa obra aqui, não é melhor o final aqui? Porque o final, a gente sabe para onde foi, aonde está, a trajetória. Aí, irmão, eu louvo a Deus, irmãos. O irmão João começou de cooperador, sou cooperador na casa do Senhor. Irmãos, e graças a Deus, aqui no meio do caminho, Deus, Ele tem me guardado. Passei um tempo, irmãos, não querendo a obra de Deus, não querendo nada com Deus, criticando a obra de Deus. Isso serviu de laço para a minha vida, irmão. Deus não estava me abençoando. Aí, irmão, Deus estava me sustentando só com o pão de cada dia. Só com o pão de cada dia. Mas quando eu passei, irmãos, eu falei, Senhor, sempre é minha obra de Deus, irmãos. Sabe, às vezes até o inimigo, né, irmãos? Às vezes o inimigo, ele lança seta nas nossas vidas. O inimigo adversário da nossa alma, irmãos, ele não fica feliz quando você vem para a igreja num dia de sábado. Ele não fica feliz quando você deixa tudo. Às vezes você deixa o esposo, deixa a esposa, às vezes deixa os afazeres, sabe? Às vezes você renuncia a muita coisa para estar aqui ouvindo a palavra do Senhor. Aí o adversário vai trabalhando, sabe? O inimigo vai trabalhando. Mas eu louvo a Deus, irmãos, sabe? Por estar na presença do Senhor, fazendo a tua obra, sabe, irmãos? Fazendo a tua vontade. E como diz aqui, irmãos, a palavra do Senhor, porque desde a antiguidade não se ouviu, e nem com o ouvido se percebeu, e nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha porque nele espera. Irmãos, se cada um de nós que está aqui nesta noite, no sábado, deixou o seu lar, deixou seus afazeres, o conforto do seu lar, Deus, ele está trabalhando ao teu favor. Irmãos, não precisa subir nesse púlpito aqui um profeta, não precisa o pastor Edmilson trazer um homem que Deus usa poderosamente, porque tem homem que tem profeta. Não precisa, irmão, sabe, para falar contigo, irmão, mas só de você se esperar no Senhor. Fala, Deus, eu estou aguardando no Senhor, eu vou para a tua casa te adorar, te buscar. Senhor, cuida de mim, cuida da minha família, cuida dos meus negócios. Senhor, a situação está difícil, meu filho está lá, aquela situação difícil. Senhor, está nas tuas mãos.
Irmãos, eu louvo o Senhor. Eu lembro, eu era solteiro, irmãos. Eu, às vezes, tinha vontade de casar. Uma vez Deus usou uma irmã, falou assim, eu não lembro se foi a pastora Remunda ou a missionária Neide. Eu estava ali na sociedade. Deus vai te dar uma família. Irmãos, tem a minha esposa que é uma bênção de Deus. Meus 2 filhos, irmãos. Minha menina com 17 anos, meu menino com 19. Meu menino, irmãos, teve uma época que eu, andei fraco da fé e menino da igreja. 19 anos fazendo faculdade, irmãos, ali na cidade de Bauru, sabe? E aquele menino, irmãos, que ele sai 8h30 no domingo, vai para a igreja, ele volta meio-dia, muitas das vezes ele vai a pé, que é quase 4 quilômetros, aí ele volta às 5 para a igreja e volta só 8h30 da noite. Irmãos, o menino é mais crente que o pai. Mas por que, irmãos? Porque quando era criança, quando era 2, 3 aninhos, ele e a menina levava para a escolinha dominical, levava, irmão, salinha das crianças. E hoje é triste, irmão, hoje é triste, sabe, levava para a igreja. Hoje, irmãos, a gente vê a nossa igreja 200 membros, sabe, irmão, muitas igrejas 200 membros, igreja, sabe, temos escola dominical, temos, sabe, salinha das crianças. Muitos obreiros hoje, obreiros, pastores, presbíteros, homens, sabe, presbíteros, diáconos, não levam os filhos para a igreja, irmãos. Irmãos, e eu tenho acompanhado, meu menino com 19 anos, quantos presbíteros, irmãos, quantos diáconos estão com a família destruída, sabe por quê, irmãos? Porque não levam os filhos para a igreja, porque não vão para a igreja, irmãos. Irmãos, pela misericórdia de Deus, irmãos, eu amo a causa de Deus, eu amo a casa de Deus. Voltei a ser cooperador, conversei com o meu pastor. Falei, pastor, eu quero voltar a ser cooperador. Irmãos, eu estou lá para servir. Não para servir o homem, irmão. Eu estou lá para servir ao meu Deus. Porque o rei Davi, ele disse, que o zelo da tua casa me consome. Irmãos, quando o zelo da casa de Deus começar a te consumir, sabe, você zelar das coisas de Deus, irmão, aí você vai ver coisas tremendas na sua vida. Você vai ver Deus trabalhando na sua vida. Porque a palavra de Deus diz: buscai as coisas que são do alto, as coisas que estão do céu, e as demais coisas que serão acrescentadas. Aí você vai me dizer, mas, irmão João, então eu vou vir para a igreja, eu vou deixar de trabalhar, sabe, vou deixar meus afazeres. Não, irmãos, tudo é balanceado, tudo é na medida. Mas, irmão João, como é que eu cuido das coisas de Deus, da obra do Senhor? Como é que eu cuido assim da casa de Deus? Porque eu não sou obreiro. Irmão, não precisa ser obreiro para cuidar das coisas de Deus. Não precisa ser obreira. Não precisa, irmãos. Só de você cuidar, às vezes, do banco da igreja. Igual o pastor disse aqui, aquele, né, falou de Jacó, que Deus abençoou Jacó. Não, irmão. Só de você estar aqui sentado ouvindo a palavra de Deus, irmão. Fala, Senhor, eu vou lá. Só de você adorar o Senhor. Fala, Senhor, eu te adoro. Porque é outro mandamento com promessa, é isso, né, meu pastor? Outro mandamento com promessa: adorar ao Senhor teu Deus, acima de todas as forças, acima de tudo. Irmãos, quando você coloca Deus no seu coração, irmão, quando você começa, sabe, a adorar Deus, buscar o Senhor e colocar Deus como primazia da sua vida, irmãos, as coisas mudam, as coisas mudam. Mas, irmão João, você não conhece a minha vida, a minha situação. Estou passando uma situação financeira, ou estou passando um problema na família, ou estou passando isso, uma enfermidade. Irmãos, mas Deus, Ele cuida. Eu sou prova disso, irmãos. Eu passei uma época, irmãos, estava obreiro da casa do Senhor, irmão, e passei uma situação difícil, uma época, um ano difícil, irmãos. Eu lembro que uma vez, irmão, eu estava até trabalhando nessa época, e naquela semana o dinheiro não deu para comprar mistura, e eu falei, meu Deus, a semana que vem não tem mistura. Aí eu, com o diácono lá na porta, cheguei na porta da igreja, 7 horas, 6h30 da tarde, 7 horas. Falei, Jesus, essa semana que vem não tem dinheiro para comprar mistura. De repente, o filho do pastor, o Mateuzinho Cardoso, falou, João, toma R$50. Aí eu contei para o pastor Valcir. O pastor falou, João, meu Deus, aquele menino é complicado, hein?
Ele é difícil dar um dinheiro para alguém. Irmãos, aí uma certa feita também, o meu amigo pagava aluguel, Antônio X, o grande evangelista, irmão, ganhador de almas, Antônio X. E ele chegou em casa, irmão, me deu R$100. Aquilo eu fiquei, sabe? Eu pedi uma bala para ninguém, irmão. Certa vez eu estava no corredor da minha casa, andando, não lembro se foi à noite ou de dia, minha casa meio terreno, e andando e, sabe, preocupado, falei, Senhor, eu já não aguento mais se ajudar, porque uma pessoa quer ter para dar, Senhor. Porque a palavra de Deus diz, irmãos, que maior é o ministério dado do que receber. E aí, irmãos, é tremendo às vezes quando Deus usa a gente para falar com alguém, mas quando Deus, irmão, Ele fala no íntimo do seu coração, o Espírito Santo de Deus, Ele vem e fala no seu coração, aí o Espírito Santo de Deus falou no meu coração, irmão, na minha mente, falou assim, ó, da tua casa e da tua família cuido eu. Deus, Ele sempre me sustentou, mas porque Ele sustenta, irmãos, como diz aqui a palavra, nem com o ouvido se ouviu, Deus, irmãos, para Deus, porque Ele espera da antiguidade, não se ouviu, irmão, porque esse é o nosso Deus, irmão, esse é o nosso Deus, é o Deus que nós servimos, é o Deus que nós adoramos, irmãos. Deus, a palavra de Deus, ela diz que Deus, Ele amou o mundo de tal maneira, Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Está relatado em João 3,16, se não me falha a memória. Irmãos, eu e você, nós não teríamos condições nem de dar a nossa vida por alguém. Agora, o nosso Deus, irmãos, Ele viu que todos pecaram, irmãos, todos estavam destituídos da graça, mas Ele queria, irmão, outra vez ter um relacionamento com o homem. Aí Ele enviou o teu filho, irmão, para padecer lá na cruz do Calvário. Irmão, Jesus morreu lá na cruz do Calvário, verteu o seu sangue, para que eu e você hoje estaremos, sabe, irmão, termos o livre acesso ao Pai, ao Deus, e ao nome que é sobre todos os nomes, que é o nome de Jesus. Irmão, Jesus, irmãos, Jesus, Ele é o nome que é sobre todos os nomes, sobre toda o joelho se dobrará. Os irmãos me perdoam, irmãos, que já deu 9:02, que é 9 horas que termina o culto, né, pastor? Então, irmãos, é Deus, irmãos, é Deus, tudo que faz é Deus. Irmãos, é como diz aqui a palavra, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, e nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalha com que Ele espera. Se você estiver esperando no Senhor, meu irmão, minha irmã, Deus, Ele há de agir. Deus, Ele age, irmão, Ele trabalha, eu sou prova disso, irmão. Irmãos, eu cheguei em com a mala nas costas, sem nada. Eu tinha uma moto zero todo ano, trabalhava com um milionário na beira do rio, irmão. Eu peguei e parei, falei, vou para a escola dominical. Minha família falou, você é louco. Eu tinha uma moto zero, irmão. Eu falei, não, lá eu fico, sabe, irmão, lá o que acontece? Às vezes o patrão fazia umas festas lá, eu falei, não me agrada. Eu deixei aqui, irmão, para servir a Deus. Irmãos, que Deus, Ele sempre me sustentou, sempre cuidou de mim. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.